E o motivo pelo qual eu fui conhecer o coach foi porque eu tive um burnout. Eu entrei em depressão. Eu tive um burnout, um desgaste muito grande com relação a trabalho, com relação à vida, casamento, compromissos, responsabilidades. Eu fui parar no hospital com uma crise de ansiedade muito grande. Entrei num processo de depressão, foi leve, mas eu entrei num processo de depressão. E ali eu comecei a buscar uma alternativa para passar por aquilo, porque eu era pastor já há anos e estava passando por aquilo. E eu falei, tá, mas eu sou de Deus, eu sou de oração, eu oro pelas pessoas, eu ajudo as pessoas e eu não estou conseguindo ajudar a mim mesmo. E aí eu fui atrás de conhecimento. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? E aí eu fui atrás de um amigo e eu falei, cara, o que eu faço para cuidar disso? Porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais a quem recorrer. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Bíblia, mas isso não está me ajudando. Eu continuo indo pro buraco, eu estou indo de mal a pior. Daí ele falou, cara, você já ouviu falar de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento humano? E eu falei, já, cara, mas isso aí não é de Deus, não. Ele falou, como assim não é de Deus? Eu falei, não, cara, isso é misturar ciência com fé e a fé é suficiente, não precisa disso, né? Então, não precisa disso. Um monte de preconceitos, assim, a nível disso, né? E não, cara, mas vai, você vai gostar, você vai ver que vai te ajudar, você não precisa deixar a sua fé. E eu falei, tá, beleza. Eu fui numa palestra onde tinha um rapaz que estava fazendo uma palestra falando de desenvolvimento humano. E aí ele falou de um cara chamado Anthony Robbins. E aí esse Anthony Robbins, ele é um cara que ele é um coach nos Estados Unidos, um cara muito famoso. E aí eu falei, pô, interessante isso que ele fala. E aí foi o que me fez me interessar pelo coaching. Eu não fui para o coaching para ser coaching. Eu fui para o coaching para me ajudar, acreditando que isso poderia ser uma alternativa. E de fato, na época foi. Na época me ajudou, porque tanto o coaching quanto a programação neurolinguística, que são duas metodologias que são utilizadas, que inclusive dentro do coaching tem a metodologia da PNL, que é a programação neurolinguística, que nada mais é do que um apanhado de algumas ferramentas de todas as linhas aí, de linhas terapêuticas, como psicologia, neurociência, enfim, todas essas coisas. E aí, nisso, eu comecei a me aprofundar. E eu comecei a buscar mais disso. E onde é que foi o problema? O meu problema foi que quando eu comecei a ter esse contato, tanto com o coach, quanto com a PNL, quanto com a psicologia, porque quando eu conheci isso, eu falei, vou estudar psicologia. E fui para a faculdade estudar psicologia. Eu, Douglas Brasil de Almeida Souza, pastor, estudando a psicologia. Fui estudar psicologia, fui estudar coaching, fui estudar PNL e comecei a mergulhar nisso. Onde é que foi o problema? Eu comecei a deixar de lado Deus. E eu comecei a pensar, não preciso de Deus. Essa coisa de igreja, isso aqui tudo é manipulação, isso aqui tudo é pastor que usa técnicas psicológicas para manipular as pessoas. Então, eu comecei a contaminar o meu coração, sujar o meu coração, com o fato de achar que a fé era um meio de explorar as pessoas. E eu já não acreditava nem em Igreja na Graça e nem em uma igreja mais. E eu comecei a mergulhar nisso e eu falei, eu vou ser coach. E aí eu tive uma experiência de querer atuar como coach. Eu tive um cliente. E onde é que foi o problema? Esse cliente que eu atendi, eu até consegui ajudar. Só que eu percebi em um dado momento que eu estava dentro do carro com a minha esposa um dia. Minha esposa passou por essa barra comigo porque ela lutou muito para não me perder para isso. Eu estava dentro do carro escutando um louvor e eu falei, ouvindo no carro o louvor, isso tudo é mentira. Isso tudo aqui é ilusão. Esse povo aí é mentiroso, está enganando. Isso aí é só para agir no emocional das pessoas, enfim. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e eu ouvi o que eu falei. E naquele momento eu fiquei chocado com o que eu falei. E eu fiz uma oração a Deus. E eu falei, Deus, eu não posso continuar nesse caminho. Porque se eu continuar nesse caminho, eu vou me perder. Eu preciso que o Senhor me ajude. Só que olha que louco.
Nisso, eu já estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento humano, dando aula de programação neurolinguística como professor, e eu já estava ganhando muito dinheiro com isso. Você estava bem, então. Eu estava bem, esse era o problema. Eu estava bem. Então, assim, como é que eu vou sair de algo que eu estava muito bem emocionalmente e financeiramente? É difícil. Então, assim, é como uma dependência. E eu estava totalmente dependente disso. Então, eu falei, isso aqui é o futuro da minha vida, isso aqui é o futuro da minha família. Então, eu vou congregar numa igreja futuramente, eu vou abandonar o altar, não preciso disso, não preciso de altar para pregar, eu sou a igreja. E começou a vir todas essas ideologias na minha cabeça, cada vez mais eu me afastando, minha esposa preocupada, e eu passando por essa crise, e essa crise começou a se estender na relação com meu sogro, com a minha sogra, com a minha família. Então isso começou a se tornar quase que insustentável, até o dia em que eu ouvi o que eu falei dentro do carro. Que eu estava escutando louvor e eu falei, isso tudo é mentira. Eu percebi que o meu coração estava contaminado e que eu precisava de alguma coisa para mudar isso. E foi quando eu entrei no meu quarto, eu fechei a minha porta e eu chorei durante 1h30, sem parar. A partir daquele dia, eu falei, não, eu não sou coach, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou empresário, eu não sou nada disso. Eu sou um filho amado de um pai bondoso que me escolheu para alcançar almas e transformar vidas. Não importa pelo que eu faça, mas eu preciso fazer isso. E o altar é o meu lugar. Sim. E ali começou, então, o processo de retorno, né? Começou uma metanoia, começou essa volta ao Evangelho e começou a minha busca pelas Escrituras. Começou o meu interesse por uma dependência mais profunda de Deus e não tão superficial. E aí, na época, eu decidi, então, começar uma empresa. Essa empresa chama Plataforma Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, que era uma empresa inicial com o propósito de desenvolvimento pessoal. E depois, então, ela se tornou uma empresa de lançamentos de projetos digitais, onde a gente ajuda pessoas que estão num processo de compartilhar a palavra de Deus e o Evangelho a se posicionarem na internet por meio de cursos digitais, e a gente faz com que essas pessoas elas levem essa palavra. Isso começou por mim, porque eu comecei a fazer isso na internet, comecei a ensinar, e aí a partir de então eu decidi, né, focar como terapeuta e continuar como terapeuta, atuando como terapeuta, mas também, em paralelo, a gente começou esse trabalho com a empresa Plataforma Brasil, crendo de que esse é um dos nossos propósitos também, ajudar outras pessoas a levar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, às pessoas que precisam, por meio desses cursos, desses lançamentos.